Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom a gente cada dia perceber o quanto Deus nos ama. Tem gente que muitas vezes não consegue compreender esse amor de Deus e diz assim: Deus não me ama, deve ser porque eu fiz aquilo aquele dia, porque um dia eu agi errado, porque um dia eu cometi aquele pecado. Olha, gente, o amor que Deus tem por nós é um amor gratuito. Deus não nos ama porque nós somos bons, não deixa de nos amar porque não somos tão bons. É gratuito, nos ama. Se você perguntar para uma mãe, por que você ama seu filho? Ela vai engasgar e falar, porque é meu filho. É só isso. Deus te ama porque você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Não tem um porquê. O amor de Deus é gratuito. Deus não te cobra nada. Olha o exemplo daquele ladrão lá na cruz. Aquele ladrão estava ali na cruz e ele tinha feito o que? Roubou, matou, aprontou. Não tinha feito nada de bom. Então não tinha nada que justificasse a salvação dele. Ali na cruz, ele via o outro ladrão insultando Jesus. Você não é o Filho de Deus? Desce daí que nós vamos acreditar. Você não é tão bom? Se você descer a gente da cruz aqui também, nós vamos ser seu discípulo, vamos te seguir. O outro ladrão, que a história diz para nós, chamava Dimas, ele olha para Jesus e fala, olha o ladrão primeiro e fala, espera aí, será que nem na hora da morte você não teme a Deus? Nós fizemos muita coisa errada, nós matamos, aprontamos, roubamos, mas ele, o que fez ele de mal? Nada. Ele passou uma vida inteira ajudando as pessoas. E ele olha para Jesus e fala, Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, lembra de mim. Nas entrelinhas do Evangelho, Jesus está dizendo, lembrar, filho, lembrar é tão pouco. Será que você não vê que eu estou na cruz porque eu te amo? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O que aquele ladrão fez para merecer o paraíso? Nada. Simplesmente acreditou que a misericórdia de Deus, que o amor de Deus eram muito maiores do que os seus pecados. Esse é o nosso Deus. Como Jesus nos ensina naquela parábola do filho pródigo, aquele pai, quando o filho saiu, gastou tudo com noitadas, prostitutas, farras, pôs tudo fora, acabou com tudo. Quando ele volta pensando, o que meu pai vai falar comigo, que lição que eu vou levar? O pai só tinha uma resposta, os braços abertos, dizendo, volta filho, eu te amo. Você é importante para mim. E o filho pensando talvez justificar, Senhor, mas eu preciso te explicar, meu querido pai, porque eu pus meu dinheiro fora, eu gastei. Não importa o que você fez, importa que você agora está comigo de novo. Deus, é isso, quando Jesus conta essa parábola, esse pai era Deus, e ele estava dizendo, é assim que Deus nos trata, não importa quanto você errou, pecou, importa que você voltou e Deus te acolhe, e Deus te abraça, e Deus diz, você é meu filho, eu te aprecio, eu te amo. Esse é o nosso Deus. Lá no Antigo Testamento o pessoal tinha uma ideia muito errada de Deus, o pessoal achava que Deus só era amigo dos judeus. Qualquer um que não fosse judeu era inimigo de Deus. Poderia ser exterminado, estava fora dos planos de Deus. Não tinha, Deus só amava os judeus. Jesus veio e disse, olha gente, não é assim. O nosso Deus é tão bom que Ele faz chover sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos, sobre os injustos. Todos são alvos da misericórdia, da bondade do nosso Deus. Deus ama a todos. Deus ama. E no Antigo Testamento tinha aquela ideia de que se a pessoa era pobre, é porque Deus não amava. Se a pessoa era doente, é porque tinha tido algum pecado, alguma coisa que ele errou e estava pagando. Se a pessoa era doente, era pobre, era isso, era aquilo, então Deus não amava. O que Jesus veio fazer? Lá no Isaías 61 fala para nós,
o Espírito do Senhor me ungiu para que eu anunciasse a boa nova aos pobres, libertasse os cativos, curasse os enfermos, aqueles que eles diziam que não eram amados. Jesus dizia, são os meus preferidos. A opção preferencial de Jesus pelo pobre, pelo enfermo, pelo doente. Sim, todos são amados, todos. Mas quando fala preferencial, não exclusiva, significa como a mãe que tem 2 filhos. Os dois, um filho está muito doente e o outro está bem. Qual que a mãe dá mais atenção, cobre mais atenção? O doente. Não é que ela ame mais o doente, porque o outro não está precisando daquela atenção agora. O doente precisa. Ela ama os dois igualmente, mas ela está dando mais atenção para aquele doente que precisa mais. A opção preferencial é uma atenção maior por aquele que está enfermo, por aquele que está por aquele que é pobre, por aquele que está sofrendo, por aquele que está sendo caluniado. Então, é a opção preferencial de Jesus, que é a opção preferencial da igreja hoje. É essa opção preferencial que nós precisamos reavivar. Quando a gente era mais jovem, se falava muito na igreja da opção preferencial pelo pobre. Olha quantas pregações você já ouviu sobre isso. Os mais novos talvez nunca tenham escutado isso. A opção preferencial pelo pobre. Esquecemos disso. Foi ficando de lado. Precisamos renovar isso que não passa. Que a opção de Jesus e a opção da igreja deve ser a nossa opção preferencial pelo pobre. Aquele que não é amado. São Francisco, ele dizia, quando ele tomou aquela decisão radical de se afastar do pai, para seguir aquela vida toda, deixar a fortuna, pegou a herança que ele tinha, devolveu para o pai, não quero nada, pode passar para o meu irmão Ângelo, e pega isso, eu não quero nem o seu nome mais, devolveu tudo para ele e fala, a partir de agora eu terei Deus como meu pai. Então São Francisco devolveu tudo aquilo e fez a sua opção preferencial pelos mendigos, leprosos, etc. tal. Mas quando Pedro Bernardone, que era o pai de São Francisco, via ele andando pelas ruas mendigando, aquela roupa de mendigo, ele morria de vergonha e amaldiçoava, porque ele sonhava fazer do filho um grande empresário. E foi frustrado nos seus desejos, no seu sonho de fazer do filho um grande comerciante, um grande empresário. Então ele amaldiçoava o filho, aquilo doía em São Francisco. Ele arrumou um mendigo, chamava Olavo, para ficar do lado dele. Porque quando o pai amaldiçoava, ele sentia aquele mal-estar com a maldição do pai, ele ajoelhava nos pés desse mendigo Olavo e falava, é como se fosse um pai dele. E ele falava, me abençoa. E o Olavo punha a mão na cabeça dele, abençoava, voltava a paz no coração de São Francisco. Um certo dia, o Olavo estava muito... E São Francisco falou, você fica do meu lado, e eu vou ganhar o alimento para mim e para você, o nosso sustento, mas eu quero você sempre do meu lado. Um dia, Olavo estava muito triste num canto. E São Francisco, aproximando dele, disse, que houve, Olavo? O que aconteceu? Olha, toda vez que eu vou com você para a cidade, eu ganho muita coisa. Mas quando você não está comigo, eu não ganho. São Francisco ficou muito triste e falou, as pessoas não amam. Elas amam só a casca, elas amam a roupagem. As pessoas amam uma pessoa porque ele tem poder, porque ele exerce um cargo importante. Não importa se ele seja desonesto, corrupto, o que for, mas a hora que a pessoa chega, todo mundo chama doutor, doutor, trata ele muito bem e tal. Porque ele tem uma casca de um homem importante. O outro talvez não seja tão importante, mas é um homem muito rico. Aí todo mundo bajula, todo mundo está perto, quer adular, quer elogiar, porque ele tem dinheiro, ele tem uma capa que é a riqueza.
O outro talvez não seja um homem importante, não seja um homem rico, mas talvez seja uma pessoa, uma mulher muito bonita, uma Miss Brasil. Ela não é rica e ela não é poderosa, mas ela tem uma beleza que todo mundo quer tirar uma fotografia com ela, fazer um selfie com ela, e todo mundo quer estar perto porque ela é bonita, tem uma capa, uma roupagem. Talvez a outra pessoa não seja bonita, nem poderosa, nem rica, mas seja uma pessoa santa. É o caso de uma Madre Teresa de Calcutá, de João Paulo II, que não eram pessoas bonitas, não eram ricos, mas tinha uma capa de santidade. Mas a pessoa que não é bonita, que não é santa, que não é rico, que não é poderosa, ninguém ama, porque a pessoa não tem um polo de atração. Aí sim, quando você ama essa pessoa, é o verdadeiro amor. Porque você não ama a capa que a pessoa tem, você ama a pessoa, independente se ela seja chata, feia, pobre, aborrecida, que vai te amolar, mas você ama gratuitamente. É assim que Deus nos ama, gente. Não por causa do que eu tenho, não por causa do que eu faço, não porque eu sou ministro da Eucaristia há 20 anos, não porque eu sou testemunho qualificado do matrimônio, não porque eu sou padre, não porque eu sou bispo, não porque eu sou isso, sou aquilo, porque eu sou coordenador do conselho, porque eu ajudo tanto nas favelas. Não é por causa disso. Isso é muito bom, porque isso mostra a nossa adesão a Jesus Cristo. Mas Deus nos ama gratuitamente. A pessoa também que não é ministro, Deus ama com a mesma intensidade. A pessoa que não é padre, Deus ama com a mesma intensidade. A pessoa que não é uma pessoa que... Deus ama com a mesma intensidade. Porque o amor que Deus tem por nós não depende da capa, não depende da roupagem. O amor que Deus tem por nós é gratuito. Deus ama você, porque você é filho, porque você é filha, porque você é querido de Deus, amado de Deus. Esse nosso Deus que Jesus veio nos ensinando, Deus é muito bom. Deus cuida de cada um de nós. Deus faz chover sobre os bons, sobre os maus, sobre os justos, sobre os injustos. Todos são alvos da misericórdia, da bondade do nosso Deus. Deus ama você, independente do que você é, do que você faz, Deus te ama, porque você é filho de Deus. Fiquem com Deus, até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.